Olá, aqui é Fernanda Machado e hoje eu vou conversar com a Rosimeire Cardoso. Ela que é advogada, tem 25 anos e há apenas 4 meses começou a aplicar o método Domine Seu Ciclo. Vamos ver o que a Rose fala para a gente em relação à vida dela hoje, livre do anticoncepcional, com segurança e muito mais saúde. Vamos começar? Hoje então, eu estou com a Rose, que está aqui aplicando o método de domínio do ciclo há apenas, acho que vai fazer 4 meses, né, Rose? Que você... Sim, já se foram 4 meses, estamos indo para o quinto mês. Perfeito. Seja bem-vinda nesse espaço, o nosso espaço. Rose, eu queria saber como era a sua vida antes de aplicar o método domínio seu ciclo, certo? Se você usava o anticoncepcional ou não, se você usava o anticoncepcional para tratar alguma doença, ou mesmo para se prevenir, né? Que era a forma que se sabe que é mais utilizada. Como você se sentia usando o anticoncepcional? Se era uma coisa que você se sentia bem ou que você não se sentia bem com ele. Basicamente isso, eu queria saber. Quanto tempo você usou? Se você tinha vontade de parar? E se tinha essa vontade de parar, o que é que te impedia? O que é que te fez se segurar mais um pouquinho e demorar um pouquinho para tomar a decisão? Inicialmente, antes de conhecer, né, o método, eu tinha uma certa, assim, falta de esperança que pudesse haver alguma outra forma sem que a gente pudesse utilizar, né, esses métodos hormonais, seja para tratar doenças ou até mesmo no caso de prevenir, né, uma concepção, né, uma gravidez. Mas até então eu fui seguindo naquela. Vai que um dia, né, a gente encontre alguma solução. Mas assim, para o meu caso, não foi algo com objetivo de prevenção de gravidez. A minha situação foi questão de saúde. Quando eu cheguei a utilizar ainda na minha adolescência, foi por tratamento de acne. Digamos que eu vivia numa fase, né, experimental de determinados medicamentos, tanto de uso tópico como os de via oral. Então, chegou uma fase que a dermatologista, ela indicou que eu fizesse uso. Eu acho que eu cheguei a passar 1 ano e 2 meses utilizando. Só que eu já percebi malefícios, retenção de líquido, Uhum. a minha circulação também. Digamos que pela minha idade e por eu não ter certos pensamentos e cuidados que eu tenho hoje em dia, eu ainda levei umas coisas numa boa. Como eu era também bem magrinha, e aí eu comecei a utilizar, eu achei bom porque eu engordei. Hum. Só que conforme, né, eu fui amadurecendo em todos os sentidos, eu vi que, obviamente, foi uma forma errada, né, de eu pensar que aquilo poderia ser benéfico. Mas o foco principal do uso, para mim, foi questão de saúde. E eu utilizei até o período que a minha profissional médica pediu que eu utilizasse. Mas aí eu não quis nem, digamos assim, cogitar continuar depois daquilo, até porque eu vi também que a minha questão circulatória foi assim, se agravando bastante. Eu muito novinha, mas aí eu já estava vendo que a coisa estava feia, Você sentiu o quê? Dores nas literalmente. pernas, coisa assim, Rose? Muito cansaço, peso nas pernas, Quantos anos? aparecimento. Você tinha quantos anos naquela época? Quando eu comecei a usar, eu tinha uns 14 para 15 anos, viu? Ah, era Quando bem eu novinha. utilizei, Uhum. bem novinha mesmo. E hoje você Mas está aí, com 20, tô com 25 anos, 25. 25 anos. Mas como eu havia até falado para você, eu passei muito tempo sem utilizar oficialmente.
Mas aí o meu método era aquela questão de observar o bendito do aplicativo, né? Ou fazer outras coisas, né, desproporcionais ao que eu pude, graças a Deus, aprender aqui, né? Ai, como é que Que você eu me estava, conheceu, né? Foi vendo algum vídeo? Foi no meio de um lançamento meu? Como é que foi isso? foi algo por acaso, uma grata surpresa, né, para mim, porque enquanto passavam aleatoriamente stories no meu Instagram, numa parte que volta e meia entre um e outro aparecem propagandas, né? Lá estava você. E ali me chamou a atenção. Não foi algo que eu desacreditei, pelo contrário, Isso, eu fiquei super. era a minha próxima pergunta. O que que você achou daquela proposta de viver seguro e protegida sem anticoncepcional? Assim, para mim foi incrível, porque era algo que realmente eu tinha como uma utopia de encontrar uma alternativa que a gente não pudesse se valer do que a indústria farmacológica, tanto que empurrar literalmente de goela abaixo, né? No público feminino, né? Pegando nessa parte de AC. E assim, fiquei super, né? Acreditou? Isso, super entusiasmada. Eu acreditei logo de pronto que ali poderia ser a virada de chave para mim. Eu lembro de uma história que você foi normalmente para a farmácia comprar o seu remédio, como você sempre ia, e não estava encontrando o danado do remédio. E que disse que calhou de eu ter aparecido para você. Parece até que foi combinado, né? Mas foi o universo que nos fez encontrar, porque não tem nada de. Como é que eu ia saber que a Rose, lá no interior de Alagoas, estava sem conseguir o remédio dela e, né, precisava de alguém para ajudar? Me lembra de como é que foi isso aí? Pronto. Essa situação, quando eu tive esse retorno, né, de uso desse método, foi recente, porque eu passei lapsos de tempo sem utilizar até então. Quando eu usei, foi uma forma de, digamos assim, eu prefiro ter, entre aspas, segurança. Até Emergência, então, né? isso. E aí eu passei pouco tempo usando. Salvo me engano, deixa eu ver, eu comecei uns 5 meses por aí. Só que, graças a Deus, hoje eu digo graças a Deus mesmo, quando eu fui procurar, assim, inacreditavelmente, em nenhuma farmácia eu encontrei. Nenhuma. Você queria. É, e aí isso aconteceu de um ano para o outro, né? Quando foi, no caso de 2020 para esse ano. Quando foi esse ano, eu ainda passei, né, sossegada, vou dizer assim, sem utilizar nada. E eis que aparece você. E aí, né, as portas foram se abrindo. Eu já tinha, né, inicialmente uma certa observação, Eu lembro que você um me falava certo, isso. né, um certo cuidado já em observar as situações que aconteciam comigo, só que os fios estavam soltos. Algumas coisas eu conseguia perceber e outras nem tanto, outras eu nem sabia. E vi que tudo, no fim das contas, estava sempre ali, né? Só que faltava eu descobrir, né? Faltava realmente o auxílio correto, a orientação correta, né? Para eu aplicar. Porque até como eu já havia conversado com você, não adiantava a gente ter boa instrução, boa orientação e a gente não pôr em prática. A gente não se observar e não entender que cada caso é único. A gente tem peculiaridades. O meu estilo é diferente do seu, por mais que a gente tenha o basilar, mas a gente tem aquilo que vai nos tornar únicas e autênticas. E E a cada dia uma descoberta diferente.
e transformadora, né? Porque a gente é assim, é uma constante, né? Mas para mim, assim, em linhas gerais, o curso ele foi o que eu estava precisando. E se for comparar a Rosimeire de hoje, transformada em processo, né, de constante transformação, para de antes, que desacreditava que pudesse haver, né, um método natural da gente se conhecer e cuidar da saúde, que essa foi a minha prioridade, e também em questão de contracepção segura e garantida, né? Quando a gente se conhece, vai levar tudo em consideração isso, a segurança. Então, para mim, foi ótimo. Está sendo ótimo, né? Ô, Rose, nossa, você falou muito legal, muito legal. Você falou que não adianta nada uma boa orientação, uma boa instrução se você não coloca em prática, né? E é exatamente isso. O que eu percebo? As meninas, aquelas que alcançam essa transformação que você alcançou de forma mais rápida, são aquelas que realmente se dedicam a se conhecer, que levam a sério, que, né, que se observam, que gostam disso, né? Tem que querer. Se a menina vem para cá, mas achando que vai apertar um botão ou que vai engolir uma pílula e que vai resolver, não é isso. E assim, a garantia do sucesso desse método é exatamente você se estar disposta a colocar em prática e a se conhecer. E outra, não é eu aprendi o método e acabou-se, não. Aí agora o outro ponto, o outro aspecto que você bateu aí, né? Então, essa questão de 50%, eu até falo para você, 50% sou eu, mas 50% é você. Eu passo a teoria para você, passo, inclusive, a minha experiência pessoal enquanto mulher que cicla, mas 50% depende de vocês, aí a gente tem o total, aí o nosso sucesso desse método. Aí a outra coisa que você falou foi em relação à constante transformação. E é isso. Olha, até me arrepio. Todinho. Por quê? Porque é isso, eu falo para vocês, olha, a cada ciclo a gente ganha a oportunidade de se conhecer, de observar as nuances do período fértil e aquelas diferenças pequenininhas do período não fértil. Lembra você desse último ciclo? Com certeza, para mim foi uma reviravolta, mulher, como assim? Né? Aí você fala, nossa, e que realmente tem que pegar, olhar o todo, né? Tem que olhar, me olhar bem. E agora você está em qual Sim, fase do ciclo, Rose? PF. Período fértil, né? Só que é isso, só que eu ainda não estou no ápice, No digamos ápice, assim. certo. Isso, as Estou no meninas que passam período, por aqui. Ah, desculpa, Rose, fala. estou tipo na janelinha, né, dos dias específicos mais perigosos, Muito mas com bem. observando. Queria só reforçar isso que você falou, muito bacana, isso me deixa assim realmente muito, muito feliz assim por estar vendo a coisa acontecer e mais certa do que nunca de que para ver esse método realmente funcionando tem que ter o comprometimento de mulheres assim como você, né? Uma mulher responsável, é advogada, vai para o trabalho, se cuida, vai para a academia e faz, se alimenta bem e reserva um tempinho para se observar, para se cuidar. Isso você está de parabéns, Rosa. Desde o começo que eu falo, né, para você. Sim, sim. Só Corpo, agradecer. imagina, imagina. A gente é uma troca. E aí, Rose, eu quero te perguntar se você lembra qual foi a sua sensação, como foi a primeira vez que você viu o método funcionando. Ó, eu acho que vou lembrar até exatamente da palavra que eu usei para você, que foi assim, libertador, porque simplesmente ver as coisas tendo toda a ligação, fazendo todo sentido, eu vendo que, de fato, alinhando a teoria, a prática, a coisa estava fluindo, assim, foi ótimo. Era como se fosse aquela coisa assim, eu sendo um instrumento, positivamente falando, de tudo aquilo que você fala, eu observando e vendo realmente o que está acontecendo, está fazendo parte do meu dia a dia, só que umas coisas eu não conhecia ou não estava ainda muito concretizado assim na minha convicção. Digamos que
na questão de observar os mucos, até então eu tinha uma certa noção, mas de outras coisas eu não tinha, Outros né? sinais, né? Então Você que para mim, usou isso. Além desse libertador, eu não sei se foi você que o uso mandou um áudio para mim falando assim, primeiro você estava angustiada porque você achava que não ia conseguir perceber, né, as diferenças das fases, e aí eu tenho a impressão que foi você que mandou um áudio para mim falando que que a mágica aconteceu, uma coisa assim. pronto, nesse dia, essa aí foi eu mesma. Nesse dia foi porque eu estava assim, digamos que eu já tinha uma margem de previsibilidade que naquele dia que eu conversei com você era que ia apresentar o ápice do período fértil. Fértil. Uhum. Só que até então eu fiquei tipo, não apareceu nada. Como Nossa, eu assim? lembro você frustrada, mas não é só você, Eu não. As fiquei, meninas eu todas ficam fiquei, assim. Só hoje é incrível. Aí depois vocês mandam mensagem cheia de confete e aí eu coisinha. fiquei desiludida mesmo. Meu Deus, sabe? Aí quando foi à noite, as coisas que num efeito cascata aconteceram. Aí foi quando eu, toda empolgada, entrei em contato com você e disse que a magia estava Isso, a acontecendo. magia estava acontecendo. Meu Deus, eu lembro aquilo lá, minha filha. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, "Ai, ufa, né? Porque é incrível como a gente já viu, né, Rose, como a ansiedade mexe com o nosso Sim, a ciclo, né? A expectativa. expectativa. E aí eu tenho que trabalhar, eu me vejo sendo uma psicóloga de vocês para dizer assim, calma, é assim mesmo, vai dar certo, vai dar certo. É que nem, lembra nesse último período fértil com não fértil, que surgiu aquela dúvida? Nossa, foi outro dilema para mim. Agora, porque também a gente, conforme vai deixando o tempo passar e vai adquirindo mais experiência na observação do nosso ciclo, a gente percebe que no decorrer do dia, as coisas elas vão acontecendo. Não é que você dorme no período não fértil, você já acorda no período fértil. Não, é uma travessia no decorrer do nosso dia. Então, foi até essa lição que eu hoje vejo que aconteceu comigo nesse dia quando eu falei com você. Porque eu já, digamos assim, tinha a expectativa que no amanhecer tudo já iria, como um passe de mágica, ocorrer. Mas no lapso de tempo que eu falei meio que desgostosa, como disse o ditado, com você, foi mais ou menos assim, no decorrer da manhã para a tarde. E a magia aconteceu à noite. Então, Nossa, assim, né? Então, aí eu, ai, yes. durante realmente o transcorrer do nosso dia. Então, por isso até que eu falo para você, eu já começo me observando desde que eu acordo e já vou vendo as nuances, né, durante o dia até a noite. Se há alguma mudança significativa ou não, que geralmente acontece, É. né? Então é isso, a gente vai amadurecendo a Isso é como experiência. você falou ali, né? Que eu até anotei aqui, que eu vou sempre usar esse termo, e embaixo vou colocar Rosimeire Cardoso, que é constante transformação, é uma constância, né, de transformação, é isso. Sim, sim, porque a gente não pode se atrelar apenas a uma, vou dizer assim, verdade absoluta, dizer, eu já me conheço o suficiente. E Não, é, a cada dia é uma coisa diferenciada. uhum, Digamos assim, hoje é num padrão, amanhã é outro. Por exemplo, eu já percebo que nesse ciclo eu já estou no padrão que eu tenho habitualidade de ser. No anterior já foi uma loucura para mim, porque e, saiu do meu isso, padrão. isso, mas aí você também tem que lembrar que aquele ainda assim é o seu padrão, né? Lembra? Porque alguma coisa pode acontecer externa, né, que você não controlou, alguma alteração, Isso. seja de sono, seja de hábito, seja qualquer coisa, mesmo, sei lá, qualquer coisa que interfira no seu ciclo vai interferir na produção hormonal, que vai interferir
forma que o seu ciclo se apresenta para você. Aquela ali também é a Rose. Imagina você, Rose, você está com 25 anos, imagina você com 35 anos, mulher. Minha filha, você vai estar você vai ver. Quero só uma mensagem. Lindo, Minha Inês. filha, brilhando de seguranças. Falando em segurança, Rose, quero saber hoje, como é que está essa Rose? Como é que você vive hoje no aspecto da sua saúde, que era uma coisa que foi o que você começou dizendo que era o que mais te preocupava? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua segurança? Como é que está essa sua, vamos dizer, você falou que não, mesmo Qualidade de vida no geral, né? isso, incluindo a questão da contracepção, porque por mais que não seja o seu, vai ser medo de engravidar, mas havia uma preocupação, como você falou, que de vez em quando tinha que recorrer a métodos emergenciais, né? Como é que está essa sua segurança hoje? Como é que está a sua saúde? Como é que foi? Está transformada mesmo? Está a mesma coisa? Fala pra gente aqui. Com toda a convicção, eu digo que hoje nem se compara com antes, né, de conhecer o método, porque a partir do momento que eu vesti a camisa, né, literalmente aqui, do conhecimento a ser aplicado no meu dia a dia, e só pelo simples fato de eu saber que eu não vou precisar recorrer a esses métodos, a minha saúde, primeiramente, agradece e a minha segurança também, isso em todos os aspectos, porque eu não vou precisar me valer de soluções medicamentosas para me sentir segura, ou para, digamos assim, melhorar a saúde também, ou seja lá o que for. Para mim, hoje, eu tenho segurança, eu tenho tranquilidade, entendeu? Eu sei que qualquer alteração minha, por exemplo, em questões de predisposições genéticas, não vão ser desencadeadas por causa de um AC, não. E digamos assim que esse peso, um dos pesos eu já retirei com categoria, Ah, coisa boa. entendeu? Porque o meu foco, como eu falei, sempre foi a questão da saúde, porque uma coisa puxa a outra. Hum. Então, para mim, esse foi o ponto principal. E hoje eu posso, digamos, dizer assim, que eu estou respirando aliviada e tranquila, porque eu não vou ter mais essa falta de cuidado comigo mesma, de utilizar qualquer coisa para bombardear a minha saúde. Uhum. Não. Hoje eu me conheço e vou usar vamos dizer assim, o meu instinto, vamos dizer, sei lá, O seu próprio a minha autoconhecimento, né? natureza. Eu acho que é Isso, mais autoconhecimento do que tem o nosso instinto, né? Que é uma coisa que você vai ver quando você tiver filho, se você decidir ter filho um dia. Eu acho que foi quando eu mais vi o meu lado instintivo em ação, foi quando eu tive filho. Mas eu digo assim, enquanto você ainda não experimenta, eu acho que assim, é mais uma coisa de autoconhecimento. Não sei se era essa palavra que você estava procurando, porque você já sabe o que é, né? digamos, isso, o instinto é aquela coisa de assim que há coisas que vêm naturalmente, você só vai, né, atrelando as informações, mas aí que vem o autoconhecimento, porque uma coisa é você ir deixando a vida lhe levar, e outra é você com as rédeas da situação, tendo noção das coisas e ir cuidando, que Perfeito. é essa. Perfeito, Rose. Nossa, Rose, a Rose filosofou aqui. Faz sentido. Quer dizer, a coisa vai surgindo. Beleza. Se você não buscar ver o que é aquilo, dar significado para aquilo, aquilo nunca vai virar um conhecimento. Faz sim, todo sentido. Nossa, Rose, ó. Rose, o que você diria se você se deparasse com a Rose de um ano atrás? Ou mesmo de 6 meses atrás? Qualquer que fosse a mensagem, qual é a mensagem que você passaria para essa Rose? Se ela tivesse Se assim, eu entendeu? Que ela pudesse tivesse que viver uma realidade a partir dali.
Se eu tivesse a oportunidade de me confrontar com a Rosemary de tempos atrás, que não conhecia ainda esse método, eu diria: não desista de encontrar um método no qual você não tenha que utilizar produtos farmacológicos, porque tem solução. Continue nessa pegada de autoconhecimento, porque isso é o que vai te levar para um caminho saudável como você quer, sem dúvida nenhuma, porque eu sempre prezei por isso, lá atrás e agora mais ainda, mais do que nunca esse é o meu foco. Que Ótimo. continua assim, a gente é uma constante, eu não posso me dar por satisfeita daqui, é uma Isso. travessia constante que a gente tem que fazer. E não podemos parar. Tem que a busca ser insaciável. E a gente sempre vai desabrochando a cada dia, né? Então, pode parar não, pelo contrário. Exatamente. Isso, Enfim, aí eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para essas meninas que estão por fora, que não conhecem o método, que se sentem inseguras em começar, em deixar, por exemplo, de usar o anticoncepcional, porque elas acham que só pode se prevenir de uma gravidez usando o anticoncepcional. Não era o seu maior medo, sua questão era de saúde, se tinha problemas com o anticoncepcional, se tinha problemas vasculares, né, com o anticoncepcional. É isso. Mas tem meninas que, mesmo com problemas, Rose, elas me preocupam, ela ainda não tem medo de deixar, porque elas acham que é impossível chegar no nível que você chegou e viver como eu vivo, né, também. Pois é, o meu recado para essa moçada que se encontra ainda alienada e presa a esses métodos é o seguinte: primeiro, busque o autoconhecimento. Essa é a base para tudo. E aqui nesse método a gente consegue encaixar o autoconhecimento e a verdade de que a gente pode sim viver plenamente livre desses produtos de AC. A gente consegue ter uma qualidade de vida e uma segurança verdadeiramente possíveis. Então, primeiramente, é a gente se conhecer para que a gente possa se abrir às possibilidades que existem. Porque se a gente se manter, né, naquele ciclo vicioso de acreditar que o mais rápido é o mais eficiente, que o pronto é o mais prático, a gente se perde. Mas quando a gente entende que tudo é um caminho e a gente tem que se propor o conhecimento e se permitir novas vertentes, né, de melhorias, a gente pode. E se eu estou aqui falando, é porque eu sou a prova viva. Né? Então... Rose! Olha, Rose, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Estou muito feliz, sabe? Demais por ter participado da sua transformação, como eu falei. Um beijão. Tudo de bom, minha flor. Beijo, beijo. Beijo para você também, Fê. Beijão. Tchau, Rose.